A nossa reflexão de hoje está em Mateus 16, do 13 ao 19. Nesse dia vai dizer a palavra que Jesus estava indo com seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe. E ali ele pergunta a seus discípulos: quem dizem o povo ser o Filho do Homem? E Pedro, tomando a palavra, vai dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus diz a Pedro: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não fostes o ser humano que te revelastes isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá contra ela. Eu te darei a chave dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então aqui, meu irmão e minha irmã, nós podemos ver que Jesus está fundando a sua igreja em Pedro, porque ele vai revelar: tu és Pedro, filho de Jonas, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E essa igreja, depois que Jesus vai ao céu, aqui Jesus está passando a sua responsabilidade para Pedro. Ele está dando autoridade a Pedro, porque em Pentecostes essa autoridade foi confirmada. Tanto é que a primeira pregação de Pedro ele já converte 3.000 homens. E ele sempre esteve à frente da igreja depois da morte de Jesus, como representante de Cristo nessa terra. E hoje o representante de Cristo é o nosso Papa, que está à frente dessa igreja representando Cristo. Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos o quanto tudo era feito, mas com a permissão de Pedro. Pedro conduzia essa igreja fundada por Cristo. E a Igreja Católica mantém essa tradição de ter um líder na frente, de ter uma pessoa responsável por tudo que é feito nessa igreja, porque essa é a vontade do Senhor, que a sua igreja tenha uma organização. Por isso, nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, eu te convido a refletir: que igreja você tem seguido? Você está seguindo igreja de homens ou igreja que foi fundada por Cristo e entregue a um homem? Porque toda igreja é conduzida pelo ser humano. É por isso que a igreja falha. Não que a igreja seja pecadora, a igreja é santa, mas nós seres humanos é que falhamos. Mas Cristo prometeu que a porta do inferno nunca ia prevalecer contra a sua igreja. E é essa certeza que nós temos que continuar a nossa caminhada. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que desde Pedro já são 266 papas. O primeiro papa aqui revelado é Pedro, depois Lino, Creto, Clemente e assim por diante, até chegar nos dias de hoje do nosso Papa Francisco. Então, meu irmão e minha irmã, antes de criticar a Igreja Católica Apostólica Romana, procura conhecer a história, procura conhecer a tradição e procura conhecer o magistério, porque nós seguimos tudo isso. E se você parar e pensar, quando Jesus passou por essa terra, não tinha a Bíblia, porque Jesus era a própria palavra. Mas se você refletir nas passagens, você vai ver que Jesus seguia as tradições. Jesus seguia as leis, porque isso é importante. Que você nesse dia de hoje possa ter a certeza que Jesus fundou uma igreja. Procure se aprofundar para saber que igreja foi essa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.